Não bastasse o trauma de perder a Anna, agora a família da Mama June está entrando num outro ambiente nada agradável, né? Dessa vez é a luta pela custódia da filha mais velha da Anna. Como nada nessa família pode ser resolvido de uma maneira pacífica e discreta, as coisas têm se desenrolado de forma pública, né? Assim como a disputa também vai acontecendo já nos tribunais. Mas antes da gente tentar entender todo esse imbróglio judicial, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever, seguir a gente lá no Instagram, que é o @YNewsOficial. Se você tiver com um tempinho também, você pode dar uma olhadinha, lá no nosso clube de membros, famoso FBI. Por lá você tem conteúdos, tem benefícios exclusivos para você. Inclusive você pode escolher o tema também do próximo vídeo, né? Só clicar aqui no botão Seja Membro, aqui embaixo, né? E dar uma olhadinha nos planos que eu separei para vocês. Se não achar o botão, tem também o primeiro link aqui na descrição. Na última semana, a Mama June conversou com a versão americana do jornal The Sun, do tabloide inglês, né, The Sun. A June jura de pé junto que foi um desejo expresso da Anna que a Caitlyn, que é a filha mais velha dela, ficasse com a Mama June. Caitlyn, que a gente não sabe quem é o pai biológico. A June, na verdade, ela insistiu que esse foi um desejo dela antes, logo antes dela falecer, e que a Anna também tinha dito isso para a ex-sogra dela, que é a mãe do Michael, pai da outra menina. Também nessa entrevista, a June afirmou que o Michael não tem nenhum direito sobre a Caitlyn e que ele só estaria fazendo isso daí por dinheiro, o que também não faz o menor sentido. A questão do dinheiro é uma acusação até grave da parte dela, porque isso aí não tem como a gente saber, né? Mas de fato, o Michael não é o pai biológico da Caitlyn. Então, a questão se complica um pouco mais para ele. A declaração da Mama June foi a seguinte, abre aspas: ele não tem nenhum direito legal sobre a Caitlyn. Pela primeira vez, a Anna se impôs pelas filhas e disse o mesmo ao Michael. Essa coisa do Michael é sobre dinheiro e a Caitlyn não é uma cifra. Ela quer ser criada pela família biológica, fecha aspas. Eu não sou advogado, claro, não entendo nada de direito de família, ainda mais lá, né? Mal sei aqui que sai em outro lugar, mas eu sei que aqui no Brasil, a partir de uma certa idade, a criança pode opinar, em relação a quem ela quer morar. Eu até fui pesquisar para ter certeza, e aqui no Brasil, a partir dos 12 anos, a criança pode escolher com quem ela quer viver. Mas, a partir dos 8, ela já pode opinar ali no processo de guarda também, né? Não quer dizer que essa opinião dela vai ser levada em conta, na decisão final do juiz, mas pode. Nesse caso que eu citei, eu acredito que é quando a disputa da guarda ela acontece mais entre os pais, O caso da Caitlyn é um pouco mais complicado, do que isso daí, porque esse problema todo não existiria, inclusive se a Anna tivesse deixado ali algum documento, legal, dizendo quem teria a guarda, ela mesma passando a guarda, mas não aconteceu, o que é compreensível também, porque ela estava passando por um processo super difícil, foi muito recente, ela não tinha tempo para pensar nisso daí, ela não queria ter essa desesperança também. A June chegou a tocar nesse assunto também, que seria o cenário ideal nessa situação, que todo mundo, que tudo isso já tivesse resolvido, com a Anna ainda em vida, abre aspas. Estamos seguindo os desejos dela. No fim das contas, gostaria que ela tivesse resolvido isso quando ainda estava viva, mas ela não resolveu. Foi um período difícil para ela, fecha aspas, mas o Michael foi ouvido também pela reportagem, para poder responder às alegações da Mama June. E aí a resposta veio até pelo advogado dele, que declarou que desconhece essa história aí de último desejo da Anna. Segundo o advogado, abre aspas, não ouvi falar desse desejo. Não vi nenhum tipo de documento com os últimos desejos da senhorita Cardwell, fecha aspas, e nem tem vídeo também falando disso, tá? Pra quem não sabe, o Michael, como eu citei lá no comecinho do vídeo, ele é pai biológico da filha mais nova da Anna, que é a Kylie, que tem 8 anos. O Michael, ele tem a guarda total da Kylie, então não existe nenhum tipo de disputa por ela. Só que a Mama June foi apertada ali pela reportagem para dizer por que a Anna não cuidou melhor do testamento e expôs o desejo dela por meio de documentos ou de um advogado, já que ela queria isso daí, E segundo a June foi o seguinte, abre aspas: honestamente, todos sabíamos o que ela queria. Esse assunto era difícil para ela. Ela não conseguia acreditar que ia partir tão cedo porque ela era tão jovem. E eu entendo onde ela queria chegar. Ela teve suas dificuldades, mas ela fez com que todos soubessem como ela se sentia, especialmente no fim.
Fecha aspas. Em documentos que o The Sun teve acesso, a June, ela peticionou para um juiz lá do estado da Geórgia a guarda permanente da Caitlyn, né? Isso dias depois já do falecimento da Anna, no dia 9 de dezembro. E aí, nesses documentos, a June alegou que ela é a melhor pessoa para poder cuidar da Caitlyn, o auge, né? Essa guarda aí foi concedida no dia 15 de dezembro, mas, como a petição mostra, a Caitlyn já estava morando com a Mama June, né? E no documento, o advogado da June até escreveu assim, abre aspas, a requerente, que no caso é a Mama June, já exercia a guarda temporária da criança. Mais recentemente, um mês antes do falecimento, a mãe e a criança já residiam com a requerente. De novo, Mama June, fecha aspas. Na mesma petição, a June alegou desconhecer qualquer outra parte que poderia querer a guarda da neta, né? Ou seja, ela excluiu o Michael como um possível interessado aí nessa guarda. Mas o Michael respondeu também com um processo, né, que ele deu entrada no dia 17 de dezembro, argumentando que é ele, né, quem deveria ficar com a guarda da Caitlyn. E aí no documento do Michael, para poder dar entrada, né, nesse processo, claro, ele até alega que ele já exercia um papel de pai e responsável pela menina. Ela passava os fins de semana com ele, né? Segundo o processo, abre aspas, Michael cumpriu o papel de responsável num cuidado consistente da criança e estabeleceu um laço paterno e de dependência em relação à criança, fecha aspas. Ainda nesse documento, essa relação também de pai teria sido endossada pela Anna, né? Apesar do Michael não ser o pai biológico da Caitlyn. Ainda segundo ele, esse papel também de pai foi exercido mesmo depois que ele se separou da Anna. E é aí que me pega, porque ele nem era mais o marido da Anna, né? Ela já era casada com uma outra pessoa, que é o Eldridge. E aí a Anna vivia com o Eldridge, né? Os dois até se casaram antes dela partir. Agora o Michael aparece, que é a guarda da filha mais velha dela, né? Ou seja, mais um fator aí de complicação no meio desse processo todo, né? Desse imbróglio todo. E o Michael tocou na ferida também, porque ele colocou no processo a relação conturbada que a Anna teve com a Mama June ao longo da vida, né? Lá na petição dele tá até escrito assim, abre aspas, Anna foi criada pela avó materna em Griffin, Geórgia, desde que ela tinha 8 anos de idade, e só voltou para a residência de June Shannon quando tinha 17. Anna teve uma relação sórdida com a mãe ao longo da vida e passou por vários períodos sem falar com ela. Ademais, a presença de June na vida da criança tem sido inconsistente, fecha aspas, assim, mentir, ele também não mentia, né? Vamos ver o que o juiz vai achar dessa história toda. Só que o Michael colocou mais um ponto para o juiz considerar, porque na petição ele alegou que é ele quem paga pela educação da Caitlyn. Lembra que eu falei que ela passa o fim de semana com ele? Pois é, abre aspas, o requerente tem sido uma parte estável e consistente na vida da criança desde que ela tinha 8 meses de vida e continuou a ser mesmo depois do seu divórcio com a Anna, fecha aspas. No fim das contas, esse caso aí não é nem um pouco simples também, porém, eu tenho a impressão de que o Michael não vai levar essa daí por não ter esse vínculo biológico, né? Eu acho que a Caitlyn vai mesmo acabar ficando aí com a Mama June, né? Que costuma ser a prioridade nesse tipo de processo. Mas posso estar errado também, como eu disse antes, até porque, né? Mama June, né? Enfim, não entendo de direito, mas ela também não tem uma ficha muito boa. Mas deixa aí o seu pitaco sobre quem você acha que deveria ficar com a guarda da Caitlyn. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram também, @YNewsOficial. Um beijo, um queijo e até a próxima.